Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser um pouco sobre como era estudar numa escola lá na Austrália, onde eu estudei no meu intercâmbio ano passado. Pra quem não viu o primeiro vídeo, eu falei sobre um pouco de burocracias e como é ir para o intercâmbio e essas coisas, tá nesse vídeo aqui no card. Se você gosta desse tipo de conteúdo, viagens e intercâmbio, por favor já se inscreve nesse canal e dá o like nesse vídeo, porque vai ter muitas outras coisas e esse vídeo também tá muito legal. Eu vou ter que dividir ele em duas partes, já que eu comecei a pensar assim no que eu ia falar e tenho muita coisa pra falar sobre escola. Então esse vídeo vai ser primeiro sobre como era, tipo, as regras, essas coisas e as matérias que eu tinha lá e as possíveis matérias que você pode fazer que são muito doidas, então, tipo assim, espera que você vai ver e, tipo, tem muita coisa muito legal. A minha escola se chamava Maroochydore State High School, que é essa daqui. E ela era uma escola pública, acho que a grande maioria lá em Sunshine é pública. Meus irmãos estudavam numa escola particular e uma diferença, assim, dos dois é o uniforme. O meu uniforme era assim e o uniforme da escola particular é mais ou menos assim. É tipo quase a mesma coisa, mas eles têm que usar um chapéuzinho, eu acho a coisa mais fofinha de todas. Mas enfim, agora as regras. A gente tem que usar o uniforme. Teve alguns dias na minha escola que eles deixaram a gente usar a roupa que a gente quisesse, mas era tipo pra eles arrecadarem dinheiro pra fazer alguma coisa. E daí toda vez, se você fosse sem uniforme, você teria que dar $1 pra escola pra ajudar eles a fazer algumas atividades na escola. Enfim, você não pode pintar o cabelo de uma cor que não seja de uma cor natural de cabelos. Só pode, acho que preto, loiro e no máximo um vermelho, assim. Mais de um piercing não é aceito, mas eu tinha os meus na orelha, ninguém nunca falou nada comigo. Tatuagem eu acredito que também não seja legal lá na escola. A minha escola, eu acredito que ela seja uma das mais, assim, meio que vagabundas, porque ela era uma escola bem... tipo, que eles não estão meio que nem aí, assim, pros alunos. Eles têm as regras deles, mas não é como se eles fossem, tipo, tão rígidos assim. Tipo, a minha irmã, ela foi no intercâmbio há 9 anos atrás e ela estudou em Mountain Creek, que era uma outra escola lá na minha cidade, e ela é mais rígida, assim. Ela falou que na época dela, assim, não sei se mudou agora. Primeiro que a saia já era gigantesca, e aí pintar as unhas também não podia, e tinha um dia onde os professores, assim, tipo, viam se você tinha unha pintada. Podia usar brinco? Eu lembrei agora que não podia usar brinco grande. E a minha irmã também tinha um dia que eles tinham que colocar, tipo, a roupa socialzinha, assim, da escola e usar a gravata. E isso também, tipo, diferencia as grades, né? Que tem a gravatinha que é mais ou menos assim, que são dos novinhos, e a gravata normal, que seria dos high school, né? A minha saia eu gostava porque ela não era tão grande, né? Ela era meio curta e até assim... Aqui eu me embolei um pouco, mas eu ia dizer que você pode dar sorte de ficar numa casa de uma pessoa que deixou o uniforme da mesma escola onde você vai estudar. Foi o meu caso, que uma menina deixou uma blusa e uma saia, só que ela era um pouco menor do que eu, e aí a saia ficou pequena, e é isso. Brigaram comigo, mas eu falei, então, é isso que eu tenho. Mas daí eu tive que comprar outra saia, eu achei bem caro, assim, uniforme. Ainda bem que a minha escola não me obrigava a usar a roupa social da escola, porque eu não ia querer gastar mais dinheiro com uniforme. Porque lá você não era obrigado mesmo, tipo, a gente meio que misturava, né? A gente usava as camisas de, tipo, educação física, mas a saia que era do social. Isso pra mim nunca fez sentido, mas era assim que funcionava a escola. Outra regra também que eles implementaram justo no dia que a gente chegou lá, no dia não, né, no ano que a gente chegou lá, eles resolveram falar assim, esse ano que tal a gente proibir os alunos de usar o celular durante qualquer hora dentro da escola? Tipo, no intervalo a gente não podia, só podia depois que saísse da escola. Muito ruim isso, eu achei bem ruim mesmo. Outra coisa é que também não pode andar de mochila pela escola. Mas, Alexandre, como assim? A gente tinha armário, tipo em filme mesmo, americano, essas coisas, que você vai lá e entre uma aula e outra você troca, e a gente tinha 5 minutos entre essas aulas. Tipo, tocava o sinal, a gente ia até o armário, pegava o que tinha que pegar para as próximas aulas. A gente também não usava muito livro, o único livro que eu usava era de biologia. E como eu entrei em biologia, tipo assim, no último termo, eu nem usei esse livro. Em geral, eu só carregava meu computador pra lá e pra cá. E às vezes, quando precisava de muito, tipo, a matéria precisava de, tipo, caderno, essas coisas, tipo, matemática, eu pegava meu caderno e meu computador, porque o nosso livro era no computador. Então é por isso que a gente não carrega livro, porque a gente carregava computador. Dava pra usar esse tempo também pra ir ao banheiro, já que a minha escola não era muito grande, não era muito difícil de eu chegar até a sala. Então, era bem easy peasy, vida fácil, bonita.
O ano letivo deles é quase o mesmo que o nosso, só que eles são separados por termos. São 4 termos, que seria tipo o nosso período aqui. Só que entre cada um desses tinha umas mini férias de 2 semanas, o que é muito bom. O high school lá começa no ano 10, seria eu acho que o 9º ano daqui. A escola tem o Year 10, o 11 e o 12, que é o primeiro ano, o segundo e o terceiro. Agora, o segundo tópico é matérias e as matérias doidas que tinham lá pra você fazer. Então, esse daqui é o meu timetable desde o primeiro dia. Tá vendo que eu fui riscando e marcando porque eu troquei muitas vezes de timetable. Eu acho que fui uma das pessoas assim que mais trocou de aulas, com essa maior quantidade de professores que eu pude, entendeu? E o ruim de ser brasileiro, mesmo morando fora, é que a gente tem 5 matérias obrigatórias lá pra fazer por causa do MEC. Lá na Austrália a gente tem, tipo, 6 matérias pra você fazer, né? Eu pude ter uma aula pra eu escolher, tipo, uma diferente, assim, eu nem escolhi uma tão diferente, que foi artes. Das 5 matérias obrigatórias seria uma matemática, que lá tem 3 tipos, Essentials, mais fácil de todas. A General seria o que a gente aprende aqui no Brasil, a Methods, que é uma mais difícil, e também tem uma outra, que é tipo assim, Specialist Mathematics, que eu acho que é um negócio super ultra mega avançado. Depois a matemática tem uma língua, que seria o inglês, que eu, se eu não me engano, tinha 2 aulas, tinha tipo o inglês mais básico e o inglês... eu fazia esse inglês que não era o mais básico, que era tipo o que a maioria das pessoas fazia. Tem que escolher umas ciências exatas, química, física, biologia. Eu escolhi uma ciência que meio que não é ciência, mas aceitaram e eu fiz esse negócio. Mas lá pro final do ano eu troquei pra biologia, então. E depois uma ciência humanas, que seria ou história ou geografia, mas na minha escola não tinha geografia, então, e só tinha uma aula de história, então eu tive que fazer aquela. A outra seria um esporte. Eu queria usar esse esporte como surf, mas surf era na mesma hora de história, então não tinha como fazer. Assim, tinha uma outra aula também que poderia ser contada como ciências humanas, que é Legal Studies, mas eu fui fazer e achei meio difícil, assim, porque eu não era muito boa em inglês, então falei, não, gente, vou continuar com a história mesmo, e é isso. E por conta disso, porque eu comecei o ano fazendo Legal Studies, eu fiz, tipo, 2 aulas, e daí eu fiz surf 2 aulas também. Daí o esporte que eu fiz foi Sports and Recreation, que seria a nossa educação física daqui. Agora as matérias diferentes que tinham lá. Eu vou pegar aqui o meu papel, porque senão eu não vou conseguir lembrar todos. Enfim, tinha biologia marinha, que eu também comecei o ano fazendo ela. Eu não queria fazer nenhuma ciência, assim, daí eu tentei fazer essa porque eu achei interessante, mas quando eu cheguei lá, a aula era muito chata, e daí eu saí depois de umas semanas. Tinha Aquatic Practice, que foi a que eu escolhi pra ser a minha ciências exatas, que eles aceitaram, mesmo não fazendo nenhum sentido, porque são tipo práticas aquáticas. Eu aprendi a velejar um barco e saí de lá com um certificado de primeiros socorros. Então, tipo, eu não sei como explicar essa aula, mas enfim, a gente também ia aprender a pescar e a pilotar barco motorizado. Mas a gente não pôde por causa da pandemia, que pegou bem ali no... Tem Hospitality também, que é uma... que você aprende a cozinhar. Eu achei isso muito legal. Também tinha Film and Television, que parecia ser muito legal. Tinha japonês, Engineering Skills, que eu acho que seria tipo marcenaria. Aí também tinha Tourism, que seria turismo, né? Surf, que eu já mencionei. Música, tinha Business, Design de moda. Eu achei isso muito legal, mas eu acho que era só pro Year 12, ou pro Year 10. Só que uma vantagem de você ser intercambista é que você pode fazer matérias de outros anos, entendeu? Porque como você só vai estar ali por um tempo, eles, tipo, te dão uma abertura, entendeu? Até com Aquatic Practice, porque eu fazia a do Year 12. Tinha drama, furniture... furniture, que eu acho que seria marcenaria. E o que é engineering skills? Engenharia. Tinha uma Aerospace Systems, que era... Eu lembro que um alemão fazia essa aula, porque ele era muito inteligente. E deve ser umas aulas bem difíceis mesmo, mas enfim. Daí, esse era meu timetable, né, que eu já mostrei. E daí tinha a primeira aula, que é o Period Zero, que a gente chega às 7h25 na escola, menos na quarta-feira, porque era o nosso day off, ou seja, a gente não tinha aula. E quinta, que começava mais tarde, porque não tinha nenhuma aula minha que começava esse horário de manhã. Aí depois tinha a Row Class, que é tipo uma aula de 10 minutos, assim, que eu ia pra sala de japonês, e daí o professor fazia a chamada pra ver se as pessoas estavam ali mesmo, e dava
alguns recados, se tivesse. O resto da aula era tipo nada. A galera que tava nessa minha turma da Row Class era a mesma galera que, tipo, era da minha casa. Porque lá, tipo, quando era, sei lá, uma gincana. E daí tinham as casas. E as casas eram essas pessoas que estavam nessa mesma turma que você. Tipo Harry Potter, sabe? Então. Daí depois tinha a terceira aula e depois tinha o primeiro recreio, que ele era o maiorzão, ele tinha quase 50 minutos. Depois desse intervalo tinha a outra aula. Depois da penúltima aula tinha um último recreio de 20 minutos. E depois a última aula. A gente saía da escola 2h35. Menos nas quintas-feiras, que era o melhor dia. Tipo assim, quarta-feira a gente não tinha aula, daí quinta a gente chegava tarde e saía cedo. Saía 1h da tarde. E meio que faz sentido, porque quinta-feira era o dia que as coisas ficavam abertas até mais tarde. O que não faz sentido, porque na sexta eles fechavam mais cedo do que na quinta. Vai entender os australianos, mas se você for pra lá, você vai entender que o povo é meio maluco, né? Então... A da minha irmã, que era Mountain Creek, era o mesmo horário das escolas daqui do Brasil, entendeu? E aí por isso que eu tava tipo, nossa, quero muito entrar pra essa, porque eu não vou voltar pra casa 3h da tarde depois da escola. O que eu fiz? Eu voltava 3h da tarde todos os dias. Queria falar aqui outra desvantagem de ser brasileiro, desse negócio do MEC e tal, porque às vezes se eu quisesse escolher uma aula que eu quisesse fazer de diferente, tipo se eu quisesse fazer hospitality, e daí ela na mesma hora de umas ciências que eu preciso fazer por causa do MEC, aí eu não podia fazer, entendeu? E eu acho que foi isso que me levou a fazer artes, que era a única matéria que dava pra fazer de diferente e que batia assim no meu timetable. Então olha que bosta. Isso é um pouco chato, ser brasileiro, assim. Eu acho que os alemães, eles aproveitaram muito mais. Não só os alemães, né? Porque falando dos alemães é porque eles eram a maioria lá. Mas, tipo, eles fizeram muitas coisas, assim, legais. E que eu queria ter feito também. Esse foi o vídeo. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreve e deixa as notificações acesas para outros vídeos futuros. Principalmente para a parte 2 deste vídeo. Se você tem interesse em fazer um intercâmbio, essas coisas... Vai ser muito útil. Se você também tiver alguma pergunta, os comentários estão ali embaixo. Comenta o que você achou, se você faria alguma dessas matérias. E é isso.